De vez em quando eu recebo o pessoal perguntando se está muito tarde para começar. Nossa, tô com 30 anos, não comecei a investir em ações. O pessoal pega o exemplo, até o seu, por exemplo, que começou a investir com 14 anos, ou o Buffett, quando ele fala lá fora que comprou as primeiras ações com 10 anos, inclusive fala até que ele estava desperdiçando a vida antes. Então, lógico que começar antes é sempre muito melhor, mas você não começou investindo logo de cara. E quando você começou a comprar essas primeiras ações, o intuito já era formar uma carteira que um dia seria responsável pela sua aposentadoria? A maioria do cidadão brasileiro, ele desconhece o efeito multiplicador que existe em você adquirir ações. Então ele desconhece a perspectiva de ganho que tem nas ações. Então se ele começa com 30, ele já vai achar que ele está velho demais. E não está, entendeu? O ganho em ações é uma coisa que ele é imprevisível, entendeu? Então você sendo bem orientado, não há dúvida nenhuma que você vai ganhar, você vai ser muito melhor beneficiado do que qualquer outra aplicação. Em 1970, 71, foi uma época em que a economia passou a exercitar uma forma mais real, não é isso? E nessa ocasião, a maioria dos fundos de previdência privada começaram a quebrar. Então, inúmeros fundos que ainda hoje se comenta, né, que eram fundos particulares. Era Pereira Barreto, Providence, Montepio da Família Militar, GBOX, uma série deles, né? Então eu comecei a ficar assim, eu diria até preocupado, né? Se os fundos de previdência privada quebraram, até que ponto uma previdência sustentada pelo Estado poderia me proporcionar uma renda mensal digna, não é isso? No futuro. Então eu comecei a pensar no futuro. E pensando no futuro, eu fui avaliando o quê? Fui avaliando as oportunidades que se ofereciam na época, não é isso? Que era a letra de câmbio, o RTM, a RTP, bônus rotativos, tinha uma série de aplicações, não é isso? E tinha também ações que você participava no projeto de empresas, não é isso? Então eu fui fazendo avaliações e cheguei numa conclusão de que seria talvez um pouco difícil, não é isso? A Previdência proporcionar um retorno. Então eu fui buscar uma outra fonte de previdência, uma outra fonte. Então eu examinei inúmeras fontes. Cheguei na conclusão que as ações, elas ostentavam e reuniam condições, se você tivesse a participação em bons projetos, em projetos de empresas futuristas, de você estar assemelhado com a postura do controlador ou dos maiores acionistas. Então eu comecei a fazer o quê? Um estudo mais profundo de algumas ações de empresas que pudessem garantir ao longo de um período, não é isso? Longo, essa condição, a condição de te proporcionar uma renda mensal. Então eu comecei a analisar com bastante profundidade, não é isso? E acabei fazendo o trabalho daquela que eu interpretava ser a empresa que melhor poderia suprir um projeto de 30 anos. Por quê? Porque se você tinha que contribuir 30 anos para a Previdência, eu interpretei o seguinte: por que não comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos? Não é isso? E foi o que eu fiz. Então eu fiz um trabalho, né? Que recaiu sobre ações de uma empresa chamada Anderson Clayton. Então era uma empresa do setor de alimentos, tá certo?
Aí eu fiz o trabalho, esse trabalho ele se chamou Ação e Alimento, duas bases de desenvolvimento. Aí eu fiz o trabalho, propondo o cidadão comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos. E esse trabalho foi conduzido para a Anderson Cleito, que era aqui no Brasil. Aí o cidadão, o vice-presidente da empresa, mandou me chamar. Eu examinei esse trabalho, achei maravilhoso. Nunca vi uma coisa assim, né? Uma criatividade que nem essa. Fazer uma comparação de você, ao invés de ficar sob o manto estatal, ficar sob o manto da empresa, não é isso? Em termos de previdência. Mas ele falou, mas lamentavelmente, esse seu projeto não vai dar certo. Eu falei, olha, será que não vai dar certo? Mas por quê? Sabe por quê? Você sabe quem é o dono da Anderson Cleito? Não sei, porque a Anderson Cleito era uma empresa de capital estrangeiro. Eu falei, não sei. Ele falou, olha, os donos da Anderson Cleito são duas velhinhas de 80 anos que elas herdaram isso dos seus pais. Eu, sinceramente, vou dizer para você o seguinte, eu não sei quanto tempo elas vão resistir à pressão que elas vêm sofrendo para vender a Anderson Cleito. Tudo bem, então, já que a Anderson Cleito, ela não ostentava a postura de viver mais 30 anos, não é isso? Então eu passei para a ação subsequente, para a empresa subsequente. A empresa, em segundo lugar, chamava-se Centrais Elétricas de São Paulo, CESP. Aí eu fiz o trabalho sobre a CESP. Só que eu não tinha a convicção de que as ações pudessem representar essa sustentabilidade. Eu tinha a esperança, tá entendendo? Então, o que eu fiz? Eu realizei o trabalho propondo o cidadão comprar 1.000 ações por mês da CESP. A CESP, estatutariamente, ela pagava dividendo mínimo, prioritário e obrigatório, de 10% sobre 1. 10% sobre 1 é 10%. 10% sobre a metade é 20%. Então ela custava 45, 50 centavos. A Anderson Cleito também custava 45 centavos. E dava mais ou menos... E dava uma bonificação de 10% todo ano em novas ações. Então eu fiz o trabalho fazendo uma tabela, né, mostrando primeiro ano, segundo ano, até o 30º ano, o que aconteceu. E aquele trabalho mostrou uma coisa interessante. No 8º ano, você já não precisava tirar dinheiro do bolso para comprar. Os ganhos, eles eram suficientes para suportar as compras de 1.000 ações por mês. O que era um negócio que eu não sabia, fiquei sabendo porque eu fiz o trabalho. E esperançoso de que as ações pudessem efetivamente proporcionar uma renda mensal digna, eu denominei esse trabalho de Ações Garante o Futuro. Eu não tinha certeza, eu tinha esperança, não é isso? E eu fiz o trabalho, aí o presidente da CESP mandou me chamar. Chegou para mim e falou, seu Márcio, eu quero comprar o seu trabalho. Me diga uma coisa, para que o senhor quer o trabalho? Ele falou, eu quero o trabalho porque eu vou editar esse trabalho. Eu peguei o trabalho e falei, não precisa me pagar nada. Ele ficou assim, ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou mandar fazer esse trabalho e vou botar o seu nome, coisa que eu jamais faria. E ele fez. Mandou editar o trabalho com o meu nome. Ações Garante o Futuro. Então, agora eu tenho dito para ela o seguinte, esse título que eu coloquei era o título da esperança, tá certo? E hoje? O que eu diria hoje? Eu modificaria esse título? Claro. Eu acrescentaria um O. Então, Ações Garante um ótimo futuro.